Toda grande obra de arte guarda segredos, uma filosofia oculta pulsando em seu cerne. Para desvendá-los, é preciso mais que ver. É preciso entrar na mente de quem a criou, buscar a compreensão profunda de seus dilemas e visões de mundo. Prepare-se para ver além da superfície. Vamos nessa? E se o mundo que a gente conhece, sabe, o trabalho, a nossa casa, o sabor da comida, e se nada disso fosse real? E se tudo fosse apenas uma simulação, uma prisão construída para nossa mente? Essa é a história que nos convida a seguir o Coelho Branco. Uma jornada filosófica sobre a natureza da realidade, sobre a escolha e, no fim, sobre a libertação. Com essas exatas palavras, Morpheus não está só recebendo Neo em um mundo devastado. Não, ele está nos dando as boas-vindas a uma verdade terrível. Um lugar onde a ilusão, aquela ilusão confortável, foi arrancada, deixando para trás só a realidade, dura e fria. Essa é a pergunta que ecoa bem no centro de tudo. É uma semente de dúvida plantada para nos fazer questionar os próprios alicerces da nossa existência. O que é real, afinal de contas? E como a gente saberia se não fosse? A nossa história começa com uma ideia. A ideia de que a realidade que a gente percebe é, na verdade, uma prisão. E essa é uma ideia, olha, muito mais antiga do que se imagina. Pensa só, há mais de 2000 anos, Platão imaginou uma caverna. E lá dentro, prisioneiros, acorrentados desde que nasceram, viam apenas sombras projetadas numa parede. Eles acreditavam que aquele teatro de fantoches era o mundo inteiro. Pois bem, a Matrix é a versão moderna, digital, dessa antiga caverna. A comparação é assustadoramente direta. Os humanos nos casulos são os prisioneiros. A simulação da Matrix são as sombras na parede. E o Morpheus, ele é o filósofo, aquele que escapou e voltou para acordar os outros, arriscando absolutamente tudo para mostrar a eles a luz do sol. E é aqui que a filosofia antiga encontra a teoria moderna. O filme nos joga bem no centro da hipótese da simulação, forçando a gente a encarar uma verdade bem desconfortável. Se a nossa percepção pode ser perfeitamente enganada, a simulação, para todos os efeitos, se torna realidade. E uma vez que a possibilidade de uma outra realidade é apresentada, aí surge a escolha. A escolha mais crucial de todas, uma que define um destino. Esse é o dilema que pulsa no coração do filme. É melhor viver uma mentira confortável ou abraçar uma verdade dolorosa? A história nos coloca bem na beira desse abismo e nos pergunta qual caminho seguir. A Pílula Azul, ela oferece o esquecimento, a chance de voltar para a caverna e acreditar, de novo, que as sombras são reais. Já a Pílula Vermelha, ela oferece a verdade, mas essa verdade, ela vem com um preço: sofrimento, luta e a perda de toda a segurança que se conhecia. É a escolha entre continuar dormindo e finalmente despertar. E então, a voz do Cypher ecoa, quase como uma grande tentação. Ele, que provou da verdade e se arrependeu amargamente, representa aquele desejo humano por conforto, por simplicidade. A traição dele nos obriga a confrontar a ideia de que, para alguns, a liberdade da verdade é um fardo pesado demais para carregar. A jornada só começa de verdade quando a escolha é feita. E é exatamente aqui que a história se volta para a transformação de um homem comum em um salvador. No começo, a história do Neo parece seguir um roteiro bem clássico, né? Ele é apresentado como o escolhido, uma profecia viva, um tipo de messias para a era digital, aquele que estava destinado a salvar todos. Mas aí vem a Oráculo e revela uma filosofia muito mais profunda. O poder do Neo não viria de um destino escrito nas estrelas, viria de dentro dele. A certeza não podia ser dada por outra pessoa, ela tinha que ser descoberta. Era uma questão de autoconhecimento, de fé em si mesmo. E essa é a verdade fundamental da jornada dele. O poder nunca esteve numa profecia ou num código. Ele não era especial por nascimento ou por qualquer tipo de decreto. Ele se torna o escolhido, no exato momento em que ele acredita que pode ser. No instante em que ele para as balas no ar, ele não está só quebrando as regras da Matrix, ele está quebrando as limitações da própria mente. Ele se cria. Mas toda a força de libertação encontra uma força de controle igualmente poderosa. E na Matrix, essa força tem um nome e tem um rosto. O agente Smith não é só um vilão. Ele é a lógica fria do sistema encarnada.
Um guardião da prisão que, ironicamente, se sente mais aprisionado do que qualquer humano. Ele é a ordem que se transforma em puro caos. A filosofia do Smith é como um espelho sombrio da jornada do Neo. Enquanto o Neo busca a liberdade através da consciência da superação, o Smith busca a mesma coisa, mas através da destruição. Ele odeia a humanidade pela sua desordem, pelo seu caos, mas o seu próprio desejo de apagar tudo nasce de um vazio, da sua própria falta de propósito. E por trás de toda essa teia complexa de ideias, claro, estão as mentes que criaram tudo isso, com uma mensagem que era e ainda é profundamente pessoal. As irmãs Wachowski não fizeram apenas um filme. Elas teceram uma alegoria, uma história sobre quebrar correntes. E não só as digitais, mas as correntes sociais, as pessoais, aquelas que nos dizem quem nós devemos ser. A filosofia delas é a da fluidez, sabe? A de que identidade e realidade não são coisas fixas, mas construções que podem ser desfeitas e refeitas. A jornada de Neo, de alguém que estava preso numa vida que não sentia como sua, para se tornar a sua versão mais verdadeira, é um eco poderoso da experiência transgênero. É um chamado universal para libertar a mente. No final, a promessa de Neo não é de guerra, é de revelação, de mostrar um mundo sem regras e sem controles, sem fronteiras ou limites. Um mundo onde tudo é possível. A promessa da verdadeira liberdade. A história de Matrix termina, mas a sua pergunta fundamental, ela permanece, ecoando na mente. Diante da escolha, diante da chance de ver a verdade por trás do véu, qual pílula seria sua? E assim, mais uma vez, mergulhamos nas profundezas de uma obra, não apenas para apreciá-la, mas para desvendar a questão filosófica que pulsa em seu cerne. Se você também anseia por essa visão que transcende o óbvio, por mergulhos filosóficos que expandem a mente, então inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perderá nossas próximas análises e juntos continuaremos a desvendar os significados ocultos que a arte nos oferece. Até a próxima!